Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de física. E a aula de física dessa semana nós vamos trabalhar sobre força de atrito. O que é a força de atrito? Sempre a gente verifica quando a gente lança um objeto sobre uma superfície horizontal, a gente nota que em determinado tempo ele acaba parando, né? E por que ele para? Porque existe uma força de resistência a esse movimento, que é a força de atrito, né? Que vocês já sabem muito bem aí a definição de força de atrito. É uma força de resistência ao movimento dos corpos. A força de atrito é uma força de contato, tá? Ela só existe quando existe contato entre os corpos. E é uma força oposta ao movimento, tá bom? Existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático e a força de atrito cinético. A força de atrito estático é aquela que existe quando o corpo está recebendo a ação de uma força, mas ele está parado, ele está em repouso, ele está parado, não está se movimentando. A força de atrito dinâmico ou cinético é a força de atrito existente ali quando o corpo ele está se movimentando. Ele se movimenta, né, devido à ação de forças, mas aí existe uma força ali que é oposta ao movimento, que é a força de atrito classificado como cinético, que essa força de atrito vai fazer com que em determinado momento o corpo ele pare, tá? Chegue em uma velocidade zero, ok? Observações que temos que ter sobre as forças de atrito. Primeiro, a força de atrito, ela vai estar agindo oposta ao movimento, tá bom? Outra coisa, como eu já falei, a força de atrito ela é uma força de contato, só existe quando os corpos estiverem um em contato com o outro, ok? Outra observação importante é que a força de atrito cinético ela é menor do que a força de atrito estático, tá bom? Então, a força de atrito estático ela é bem superior em relação à força de atrito cinético. Olha uma situação do dia a dia. Você observa que quando você quer empurrar um objeto muito pesado, assim, que tem uma massa muito grande, você exerce uma força, né, ali uma força enorme para tirar aquele determinado objeto do lugar. Mas aí, quando você consegue colocar ele em movimento, ele começa a se movimentar, você observa que a força que você começa a fazer sobre ele ali em movimento não é tão grande assim como quando você fez no início para ele entrar em movimento. Vocês já observaram isso? Então, é justamente devido à diferença aí das forças de oposição ao movimento, que é a força de atrito. No caso, a força de atrito estático, que está agindo ali enquanto você está colocando aquela força enorme, está agindo no corpo, impedindo que ele se movimente, é muito maior do que a força de atrito cinético, que vai estar presente quando o corpo estiver se movimentando. Você vai conseguir fazer uma força ali não tão grande como no início, para ele se movimentar, mas vai estar fazendo uma força bem menor, né? Por quê? Porque a força de atrito cinética, a força de resistência a esse movimento, é uma força bem pequena, tá? A força de atrito tem como nós encontrarmos um valor para ela em relação ao cálculo, né? A relaçãozinha matemática que utilizamos aí. A força de atrito ela é definida como o produto entre a força normal e o coeficiente de atrito. Por que força normal? Porque, gente, a normal ela vai existir quando o corpo está em contato com a superfície, não é isso? Então, o corpo ele empurra a superfície e a superfície empurra o corpo. Então, eu tenho que a força de atrito ela vai estar relacionada com essa força normal ali, com a força que a superfície exerce sobre o corpo. O resultado aí da força de atrito também vai depender do coeficiente de atrito. O que é esse coeficiente de atrito? É um coeficiente que vai variar de superfícies para superfícies. Então,
dependendo aí das superfícies que vão estar em contato, eu vou ter um valor para o meu coeficiente de atrito. Outra coisa, como eu falei, existe dois tipos de força de atrito, a estático e a cinético. Então, eu vou ter um coeficiente de atrito estático e vou ter um coeficiente de atrito cinético. Esses coeficientes aí, essas grandezas aí, coeficiente de atrito, é algo assim que normalmente as questões te dão o valor, tá? Diz assim, um bloco está sobre uma superfície não polida e sobre essa superfície aí existe um coeficiente de atrito X. Então, é uma característica do material. Então, as questões vão sempre te informar aí qual é esse coeficiente de atrito. Ou pode ser que surja questões em que propõe que você busque encontrar esse coeficiente de atrito. E para isso ele já vai te dar a força de atrito, ele te dá a força normal e aí você encontra o coeficiente de atrito aplicando na relaçãozinha. Força de atrito igual a força normal vezes coeficiente de atrito. Ok, gente? Então, a nossa aula sobre força de atrito é isso. É básica. É só vocês lerem lá o livro, o texto de vocês, responderem as questões. É importante que vocês sempre estejam aí acompanhando o informativo, acompanhando as videoaulas, para que vocês não se percam, tá? E observe que cada semana é um conceito. Então, dá para fazer facinho, facinho. Então, até mais.